Plano Safra 2017-2018 disponibiliza mais de 190 bilhões de reais em recursos. A safra de feijão no estado do Paraná pode ter perdas por conta das chuvas em excesso. E os preços da soja na Bolsa de Chicago sobem pela quarta sessão seguida. O mercado do campo desta quarta-feira, 7 de junho, já está no ar. Uma boa tarde para você. O Mercado do Campo começa ao vivo, direto dos estúdios da B3 aqui em São Paulo. Hoje foi mais um dia de alta para o dólar e o Ibovespa também conseguiu se manter com ganhos. A alta para a moeda americana aconteceu principalmente por conta de questões externas. O dólar teve uma queda, o petróleo teve uma queda de cerca de 4% no mercado internacional. E aí, normalmente, quando o petróleo tem baixa, as moedas de países ainda em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, também se desvalorizam diante do dólar, que ganha força. Além disso, os Estados Unidos divulgaram alguns dados sobre os seus estoques, que ficaram em torno de 3 milhões de barris de petróleo, uma queda em relação ao que o mercado esperava. Mesmo assim, os preços tiveram baixa. O mercado do petróleo segue numa tensão desde o início dessa semana por problemas dos principais países produtores, ou seja, a OPEP, com o Catar. Isso pode afetar a produção. Essa situação do petróleo acabou trazendo então alta para a moeda americana. Você confere agora o fechamento do dólar. Dólar a R$ 3,28 mais 50, sobe 0,21%. A alta do dólar acontece também ainda em meio ao julgamento lá no Tribunal Superior Eleitoral da chapa Dilma Temer por conta da campanha de 2014. O julgamento começou ontem, acontece agora ao longo de todo o dia e a previsão é que termine lá por quinta, sexta-feira. Sem ainda uma previsão de como deve terminar esse julgamento, há ainda muita pressão sobre o dólar, muita cautela por parte dos investidores que compram a moeda americana por ser um investimento mais seguro. Já o índice Bovespa, pelo terceiro dia consecutivo, conseguiu se manter no campo positivo. A alta foi muito leve, o Ibovespa ficou praticamente estável. Isso porque, de um lado, o lado positivo, que fez com que as ações subissem ao longo do dia, há uma expectativa do mercado de que o Congresso Nacional aprove a reforma trabalhista, mesmo com essa atual crise política. Só que com essa baixa no preço do petróleo, as ações da Petrobras, da Eletrobras, tiveram queda ao longo do dia. E isso puxou para baixo o índice Bovespa, já que essas ações têm um peso muito grande no índice. Mesmo assim, o índice conseguiu se estabilizar, agora a 62.985 pontos, quase 63 mil pontos. A alta é de 0,04%, uma alta leve, portanto, para o índice Bovespa nesta quarta-feira. Bom, foi anunciado pela manhã hoje, em uma cerimônia lá no Palácio do Planalto, o Plano Safra 2017-2018. Estavam presentes o presidente Michel Temer, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o ministro do Planejamento, também alguns representantes do Ministério da Fazenda, deputados, senadores, muitas autoridades à espera desses dados. O governo federal anunciou que o Plano Safra 2017-2018 terá disponível em recursos 190 bilhões 250 milhões de reais em crédito rural. Um dos destaques foi a inclusão de 550 milhões de reais para o subsídio do Programa de Seguro Rural. Segundo as autoridades, esse subsídio ao Programa de Seguro Rural, com mais de 500 milhões de reais, foi decidido de última hora, entre ontem e hoje. Tanto que no painel do anúncio o valor estava 188 bilhões, mas acabou saltando para mais de 190 bilhões de reais. Esse valor é 2,84% maior do que o Plano Safra do ano passado, que foi de 185 bilhões de reais. Os juros de custeio caíram de 8,5% e 9,5% ao ano para 7,5% e 6,5% ao ano. Os juros para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural serão de 7,5% ao ano.
Como eu disse, durante a solenidade de lançamento do Plano Safra 2017-2018, estavam presentes o presidente da República, Michel Temer, e também o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Acompanhe um trecho da fala do ministro. Comemoramos sempre uma safra grande. Ano passado tivemos frustrações pelo Brasil inteiro, caímos a 187 milhões de toneladas, mas esse ano o Brasil está colhendo, já colheu 232 milhões de toneladas de grãos. Quer dizer, é um recorde, é uma recuperação e o mais importante é que quando nós tivemos a quebra de safra no passado, o governo brasileiro, o seu governo, presidente Michel Temer, através do Banco do Brasil e dos outros bancos oficiais que financiam a agricultura, não abandonaram o agricultor. Foram lá, deram a mão e o Banco do Brasil e os outros bancos muito rapidamente criaram as condições necessárias, nós criamos no governo as condições necessárias para que um agricultor não ficasse para trás em função dos problemas climáticos que nós tivemos. Como eu disse antes, um dos pilares de tudo que nós fizemos na agricultura é o agricultor. Portanto, nós não podemos abandonar um agricultor quando ele vai mal, não por circunstâncias dele, mas por circunstâncias do clima e tudo mais. Então, nós comemoramos sempre esses 232 milhões de toneladas, mas eu gostaria de dar mais alguns números aos senhores. Esse plano agrícola hoje que está sendo lançado, ele não é só para a soja, ele não é só para o milho, ele não é só para o algodão, ele é para a agricultura brasileira como um todo, que vai pela inovação, que vai pela tecnologia, que vai pelo empréstimo para financiar, para comprar os insumos, mas mais que a soja e o algodão, o Brasil produz muitas outras coisas que nós nunca contamos, como toneladas de produção, por exemplo. E eu gostaria de dizer aos senhores de que, além das 232 milhões de toneladas, o Brasil produz 650 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, produz 2,7 milhões de toneladas de café. O pessoal mede em saco, eu estou dando tudo aqui em toneladas. De borracha, nós produzimos 319 mil toneladas de borracha por ano, são 14,8 milhões de toneladas de laranja, 23 milhões de toneladas de mandioca, são 35 milhões de toneladas, equiparando, de leite no Brasil, que nós fizemos. As florestas plantadas nossas produzem 188 milhões de toneladas de eucaliptos e outras coisas. Produzimos 9,6 milhões de toneladas de carne bovinas, 3,6 milhões de toneladas de carnes suínas e 13 milhões de toneladas de carnes de frango. Somando tudo isso e algumas outras coisas que ainda poderão vir, como frutos de hortigranjeiros, o Brasil produz, tira do campo, transporta, leva de um lugar para o outro em torno de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas. Esse é o peso da agricultura no Brasil. Então, quando nós falamos de 232 milhões de toneladas, nós não podemos esquecer do restante. Porque fizemos tudo isso, esse 1 bilhão e 200 milhões de toneladas, ocupando 8% do território para fazer agricultura. 8% para a agricultura e 17,9% para a pecuária. Portanto, o Brasil é o país que pode dizer com toda a verdade, o país do meio ambiente. Ainda essa semana comemoramos aqui o Dia do Meio Ambiente, mas o Brasil não deve mesmo se envergonhar daquilo que faz. Nas falas do presidente Michel Temer, ele afirmou que o governo federal continua apoiando o agronegócio, mas o que chamou mais atenção foi o final da fala do presidente, em que ele disse que vai continuar no governo até o dia 31 de dezembro de 2018, ou seja, ele acredita que mesmo com esse julgamento que acontece agora no Tribunal Superior Eleitoral, ele continua no cargo até o final do mandato. Mudando um pouquinho de assunto, falando agora um pouco sobre a safra de feijão lá no estado do Paraná, que vem enfrentando problemas climáticos. A semana começou com uma nova alta nos valores de negociação do feijão aqui pelo país. As pesquisas foram realizadas pelo IBRAF e constataram que as chegadas das chuvas e das baixas temperaturas no estado do Paraná, um dos principais produtores de feijão do país, agravaram a situação da colheita e devem reduzir ainda mais a oferta agora para a atual temporada.
tonelada. A estimativa do IBRAF é que haja perda em torno de 70% e 80% em algumas lavouras não colhidas antes dessas chuvas fortes que acontecem no estado do Paraná nos últimos dias. O estado de Mato Grosso também tem se mostrado um grande produtor de feijão nos últimos anos. A colheita de feijão calpi avança no estado mato-grossense. O repórter Valdir Pacheco foi até o campo acompanhar o andamento dos trabalhos. Veja. O patamar elevado dos preços está aumentando a produção de feijão no estado. De acordo com o 8º levantamento divulgado em maio pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, Mato Grosso teve um aumento de 10,7% na área plantada com feijão calpi segunda safra, passando de 169 mil hectares para 187,1 mil. A produção estimada em 228,3 mil toneladas em comparação aos 127,8 mil toneladas da última safra, deu início à colheita na segunda quinzena deste mês. No estado, a região Médio-Norte concentra mais da metade da área destinada à cultura. A estimativa de rendimento para a safra atual é de 1.200 quilos por hectare, em comparação aos 756 quilos por hectare na safra anterior, uma variação de 61,4%. A colheita do feijão calpi segunda safra já chega a 35% aqui na região de Sorriso. Para o presidente da Cooperáguas, Cooperativa Agroindustrial Unidade Sorriso, nas primeiras colheitas, a chuva comprometeu a qualidade dos grãos. As primeiras lavouras que foram colhidas acabaram sendo comprometidas pelo clima, tá? A chuva acabou se estendendo até dia 15, agora praticamente de maio, tá? Então as primeiras lavouras que foram colhidas tivemos problema com qualidade, feijões grãos ardidos e avermelhados, e da semana passada para cá já melhorou bem a qualidade, tá? Estamos torcendo porque o clima realmente se firme aí. Esse feijão ele é todo destinado à exportação. Qual é o mercado dele? O país que mais importa mesmo do Brasil é a Índia, tá? Mas, no modo geral, a Ásia, Portugal importa alguma coisa também. Mas os principais mesmo acabam sendo ainda Índia, Egito e Paquistão. Em breve, lançamento de novas variedades da Embrapa no mercado. Já está a campo, inclusive já recebeu algum material, que a gente vai ter até semente para comercializar, a variedade nova, o BRS imponente da Embrapa, tá? Que a Cooperáguas vai ter disponível, acredito que a partir de agosto ou setembro, até para comercializar a semente. Valdir Pacheco para o SBA. No próximo bloco você acompanha os preços do café, da soja e do milho hoje. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta, direto dos estúdios da B3 aqui em São Paulo. Ontem foi um dia de queda de mais de 2% para os preços do café negociados no mercado futuro. Hoje foi um dia em que os mercados buscaram uma recuperação após essa queda. Só que o mercado de petróleo acaba sempre influenciando muito os preços, tanto do Robusta em Londres quanto do Arábica na Bolsa de Nova York. Lá na Bolsa de Londres, hoje foi um dia de muita oscilação de preço, os valores tiveram altas, baixas, mas não conseguiram se consolidar com ganhos muito expressivos. Tanto que os preços em Londres tiveram uma nova queda hoje. O contrato de julho, a 1.972 dólares por tonelada, cai 0,65%. Para setembro, 1.991 dólares a tonelada e a queda é de 0,64%. Novembro, a 1.989 dólares por tonelada, cai 0,69%, e o contrato de janeiro do ano que vem, a 1.974 dólares por tonelada, registra queda de 0,70%. Os preços do café arábica tiveram até alguma recuperação hoje, uma alta leve diante dos preços de ontem, que também o mercado buscava essa recuperação, a queda de mais de 4% no preço do petróleo
petróleo fez com que os valores não conseguissem atingir uma alta tão expressiva. Ontem os preços caíram mais de 2%, então a alta de hoje não recupera a queda de ontem. Para julho, o contrato a $1,25 por libra-peso, alta de 0,15%. E aí os contratos de agosto, setembro e dezembro sobem 0,11% a $1,28 por libra-peso para agosto e setembro e $1,31 por libra-peso para o contrato de dezembro, o único que se mantém aí acima de $1,30 por libra-peso. Um minutinho, café arábica aqui na Bolsa, a gente vê daqui a pouco os preços da soja. O contrato de setembro teve uma alta hoje. O contrato negociado aqui na Bolsa conseguiu essa recuperação técnica, isso porque os mercados brasileiros nem sempre são tão influenciados assim pelo preço do petróleo, como acontece nas bolsas internacionais. Então, o preço do café aqui na Bolsa, $152,30 a saca de 60 quilos, uma alta, portanto, de 0,20% em relação a ontem. O preço do café aqui na Bolsa ontem também teve queda de mais de 2%. Agora vamos falar sobre a previsão do tempo. O frio que deve chegar no sul do Brasil nos próximos dias ainda traz muita preocupação. Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, nos atualiza sobre a previsão do tempo. Juliana, tem ainda risco de geada? Olá, Rafaela. Olá a todos. O destaque para o final dessa semana é para as temperaturas que devem despencar. Especialmente entre sexta e sábado, é onde devem ser registradas as menores temperaturas. E até o dia 12 de junho, a expectativa é de que as temperaturas fiquem próximas do 0 grau na Serra Catarinense e Gaúcha, enquanto que nos Campos Gerais do Paraná, a temperatura do início do dia pode ficar próxima dos 2 graus. E nessas áreas especificamente, há risco até para episódios de geada, que podem acabar afetando especialmente as lavouras de feijão que estão em fase de desenvolvimento. No decorrer do período seguinte, as temperaturas já começam a aumentar, essa massa de ar frio perde mais intensidade e até o dia 17 de junho, agora as temperaturas na Serra Catarinense ficam próximas dos 3 graus ao amanhecer, enquanto que no estado do Paraná, a temperatura pode ficar próxima dos 7 graus no início do dia. No decorrer do terceiro período, as temperaturas agora já começam a aumentar de forma mais expressiva por conta dessa massa de ar frio que já perde mais intensidade. Agora, nas regiões serranas de Santa Catarina, a temperatura no início do dia fica próxima dos 7 graus e o risco para geada já é descartado. Volto com você no estúdio. Obrigada, Juliana, pelas informações. Daqui a pouco ela traz destaques para as chuvas aqui no Brasil. Agora falando um pouco sobre o mercado de fertilizantes, que deve experimentar uma retomada nas vendas e também nas entregas, já a partir desse mês de junho. Isso por conta da preparação dos produtores rurais para a safra 2017-2018, que se inicia a partir do segundo semestre. A avaliação foi feita pelo diretor de marketing da Mosaic, Carlos Mercante. Ele disse que a expectativa também de que o mercado de adubos venha a crescer até 2% nesse ano de 2017, se comparado com 2016. Bom, o Rally da Safra já está agora na sua segunda etapa. A primeira foi no começo do ano, acompanhando a safra de verão e agora acompanhando a safra de inverno, a segunda safra aqui no Brasil. Quem acompanhou o início dos trabalhos em Mato Grosso do Sul foi a repórter Miriam Valadares. Veja na reportagem. Até o fim desta semana, a equipe 11 percorre propriedades na região sul do estado e no Paraná para concluir os levantamentos da maior safra de grãos do país. O levantamento conhecido como Rally da Safra. Nós estamos iniciando hoje essa etapa, estamos indo para campo, vamos visitar as regiões aí de Dourados, Sidrolândia, Maracaju, justamente para fazer esse levantamento, tanto a campo, né, fazendo amostragens a campo, como também falando com produtores e entendendo qual que é a expectativa de produção dessa safra. Até agora, o levantamento aponta uma safra 49% maior do que a temporada 2015-2016. Esse ano o clima colaborou de uma forma significativa. E o que a gente tem visto nas lavouras e espera fechar como resultado dessa safra é uma safra muito boa, uma safra perto de 67 milhões de toneladas, safra de milho safrinha. E o estado do Mato Grosso do Sul também vem mostrando resultados muito bons. Ao longo desse trecho, a gente tem visto aí, em termos gerais, lavouras muito sadias, alguns problemas com cigarrinha em algumas lavouras que a gente tem passado,
mas o cenário que a gente vê são de lavouras boas, com pouca incidência de pragas e doenças esse ano. Em Campo Grande, a equipe esteve na sede da FamaSul para conversar com o analista em grãos Leonardo Carlotto e saber mais sobre a situação das lavouras de Mato Grosso do Sul. Nós estamos com uma expectativa de colheita de 9,2 milhões de toneladas, uma produtividade média de 85 sacas por hectare. Então nós vamos ter colheitas com médias de 100, 90, 80 até 70 sacas por hectare do início ao final da colheita. Mas a nossa expectativa é de 85 sacas por hectare de média para Mato Grosso do Sul. O Rally da Safra ele percorre praticamente todo o Brasil, todas as regiões produtoras, fazendo esse levantamento a campo mesmo da produção brasileira. Voltamos a falar do tempo, já que o clima foi tão significativo para a boa produção na atual temporada. Juliana Rezende agora traz os destaques para as chuvas. Já começaram as colheitas do milho safrinha no centro-oeste, algumas regiões do norte do Paraná, e também tem as colheitas de cana-de-açúcar e café aqui no sudeste do país. Juliana, a chuva pode atrapalhar esses trabalhos? Como fica a previsão do tempo? As lavouras que estão em fase de colheita na região sudeste e também no centro-oeste não devem ser afetadas no decorrer dos próximos períodos com chuvas mais fortes, porque agora as chuvas voltam a perder intensidade, o predomínio é de tempo mais seco na maior parte dos estados, tanto do centro-oeste como da região sudeste. Os índices de umidade do solo seguem favoráveis para as atividades do campo entre o centro-oeste e também o sudeste. Apenas somente o sul do estado de São Paulo é que a umidade do solo está um pouco mais elevada e apenas é se houver chuvas muito expressivas que podem acabar prejudicando o andamento das atividades de colheita. No decorrer dos próximos 5 dias, a expectativa é de pancadas de chuva se espalhando entre o Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo. Mas são pancadas de fraca intensidade com acumulados que não passam de 15 milímetros, especialmente no Mato Grosso do Sul. Entre Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e também o Rio de Janeiro, o tempo segue firme e com predomínio de sol. No decorrer do segundo período, entre os dias 12 até o dia 17 de junho, essa condição de chuva ainda se mantém entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, agora alcança o sul de Minas Gerais e também acaba se espalhando pelo litoral da região sudeste. Mas ainda essas instabilidades são fracas, isoladas e não tem potencial para atrapalhar as atividades de colheita. O tempo ainda segue mais firme no Mato Grosso, agora o norte do Mato Grosso do Sul, maior parte de Goiás e também o noroeste mineiro. No decorrer do terceiro período, essas chuvas acabam perdendo mais intensidade entre o centro-oeste e o sudeste e até o dia 22 de junho, algumas instabilidades apenas ocorrem no sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo e todo o litoral do sudeste. No interior do centro-oeste e também na faixa mais a oeste da região sudeste, o tempo segue firme com predomínio de sol e nessas condições as atividades no campo, especialmente as atividades de colheita da cana-de-açúcar e também do milho segunda safra, deve seguir avançando. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana, pelas informações de hoje. Bom, os mercados de soja e milho lá na Bolsa de Chicago também foram influenciados pelo clima. Assim como no Brasil, na safra passada, o clima ajudou muito a produção norte-americana, tanto que eles bateram um recorde na produção de soja. Só que agora o clima preocupa principalmente os produtores de soja de algumas regiões. Tempo mais seco nas próximas semanas. Nessa fase de finalização do plantio, esse clima mais quente e seco lá nos Estados Unidos pode prejudicar o desenvolvimento inicial das lavouras e assim ter uma quebra no potencial produtivo. Essa preocupação já trouxe impacto nos mercados, tanto que hoje foi o 4º dia consecutivo de alta para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha aqui como ficaram os preços. O contrato de julho a $9,30 por bushel sobe 0,78%. É a mesma alta para o contrato de agosto a $9,34 por bushel. Para setembro, $9,33 por bushel, alta de 0,59% e o contrato de novembro a $9,35 por bushel sobe 0,42% na comparação com ontem. Só lembrando que há cerca de 10 dias atrás o preço da soja desabou, foi negociado em torno de $9,10 por bushel, o menor valor em mais de um ano. Agora uma retomada, então, já que os mercados estão de olho, estão voltados para o clima, para o desenvolvimento da safra
nos Estados Unidos. E se repararmos nessa coluna aqui da cotação máxima, os preços chegaram a ser até maiores em alguns momentos do dia, passando de 9 dólares e 40 centes por bushel no contrato mais quente e seco no final do plantio, que pode prejudicar o desenvolvimento das lavouras, também influenciou o mercado do milho lá na Bolsa de Chicago, que teve alta de mais de 1% hoje. Para julho, 3 dólares e 84 centes por bushel. A alta foi de 1,98%. O contrato de setembro, a 3 dólares e 92 centes por bushel, sobe 1,75%. Contrato de dezembro deste ano, pela primeira vez, passando dos 4 dólares por bushel, agora 4 dólares e 2 centes por bushel, uma alta de 1,70%. E o contrato de março de 2018 a 4 dólares e 11 centes por bushel, uma alta de cerca de 1,5% na comparação com ontem. Só lembrando que para a atual temporada, os produtores norte-americanos acabaram destinando uma maior área para a soja e diminuindo a área para o milho, então esse já é um fator que pesa nas cotações, e aí ainda existe esse risco climático de tirar o potencial produtivo dessas lavouras com esse tempo mais seco e quente por lá. Agora, os preços do milho negociados aqui no Brasil, o contrato de setembro segue em alta, uma alta de mais de 1,5% a R$ 27,40 a saca, mais de 5.600 contratos negociados hoje aqui na Bolsa. Para novembro, R$ 28,40 a saca de 60 quilos. O preço tem uma alta de 1,79%. E o contrato de janeiro do ano que vem, a R$ 29,10 a saca, sobe 1,29%. Então, preços do milho também em alta aqui no Brasil, apesar desse início de colheita da segunda safra. Essa colheita pressionou as cotações nas regiões produtoras, como é o caso do Centro-Oeste, também algumas áreas do sul do país, mas aqui na Bolsa, que tem como referência o mercado de Campinas, no interior de São Paulo, opera em alta, principalmente por conta desse dólar mais valorizado que pode impulsionar as exportações. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com outras informações. Até já! O Mercado do Campo está de volta e agora você acompanha a cotação da vaca gorda nas principais regiões produtoras do Brasil. Cotações da vaca gorda. Oferecimento Eprinex. Sua opção na terminação. Agora também injetável. Desde segunda-feira, o Éder Benite, o Catatal, está em Dois Irmãos do Buriti, Mato Grosso do Sul, trazendo ofertas de animais Nelore. Ele traz agora os destaques, quais são os animais ofertados ainda. Tem muito lote para ser ofertado ainda, Catatal. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, amigos de todo o Brasil. Falamos ao vivo, sim, direto aqui da Fazenda Elge, no município de Dois Irmãos do Buriti. Olha, interessante que nós temos mais uma informação e quem vai passar essa informação é ele, doutor Marcelo Solé. Boa tarde. Boa tarde, Catatal. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí. E mais esse direto da fonte aqui da Fazenda Elge. E anunciar o que é bom, né? Mais uma venda. É verdade. Né? Na tarde de hoje. O lote 18, gostaria que chamasse a tela o lote 18, por gentileza. Isso aí, pode colocar na tela o lote 18. São dois animais produtos de FIV da fazenda e que realmente tem uma avaliação muito boa. São top 4% e top 3% da avaliação da Embrapa Geneplus. E esses animais foram adquiridos pelo Estefânio Peronde e pelo Fernando César Carneiro, que já estiveram conosco aqui na segunda-feira. Já compraram 9 lotes e inteiraram agora os 20 animais deles para poder levar para as propriedades. Então, mais uma venda feita aí, né?
desses animais excepcionais, produtos de FIV, ou seja, aqui na Elge só se coleta o que realmente tem certeza que produz qualidade. E esses dois animais, eles estavam um pouco penalizados em relação aos demais por serem os mais jovens do leilão. E aí eles despertaram para esse interesse, para essa diferença deles, né, por serem mais jovens e por serem produtos de FIV. Todos os dois filhos do Bitelo DS em vacas maná, mães diferentes, né? E aí está aí essa grande aquisição na tarde de hoje para o Stefânio Peronde e Fernando César Carneiro. Muito obrigado pela confiança e pela preferência mais uma vez. Tá certo, tá aí, já compraram touros, mais uma confirmação, parabéns. Olha, coloca, por gentileza, o lote 2 na tela. Nós vamos iniciar com lote 2, 5, 10, 13, agora o 22, 23, 25, 26, 31, 32 e 34. Pode colocar na tela o lote número 2. Tá aí. Fernandão, o Stefanelli Peronde também, ó. Lote 2. Lote 2 no vídeo. 3505 da Elge, o macho de setembro de 2014. Linhagem maná fechado, ele que tem 685 quilos e 35 de circunferência escrotal. Ele é top 1% na avaliação da Embrapa Geneplus, com avaliação de carcaça fantástica, sendo top 0,5% para a área de lombo e top 0,1% para a espessura de gordura subcutânea. Tá certo, esse é o lote número 2. E lembrando vocês, amigos, o valor das parcelas, se você comprar acima de 3 lotes, só para confirmar para você, às vezes você já está sabendo, mas sempre é bom lembrar, comprou acima de 3 lotes, o amigo vai poder pagar em 24 parcelas. Então você tem essa oportunidade mais do que especial, o lote no vídeo, o lote 2. Agora prepara, por gentileza, o lote número 5 na tela. Coloca aí o lote 5 na tela. Olha que oportunidade também para o amigo comprar, para o amigo fazer bom negócio. Olha que touraço no vídeo. Esse lote é bastante interessante, né? Observem bem a expressão racial desse garrote. A parte econômica dele, né, funcional, a parte econômica, o comprimento, largura das costelas, largura de abertura de peito, um posterior muito comprido, garupa comprida, musculatura bem descida. Ele que é top 11% na avaliação da Embrapa Geneplus, filho do C8478 da Mundo Novo, em vaca Urupati OL, com 659 quilos e 37 de circunferência escrotal. É isso aí, esse é o lote número 5, agora prepara o lote 10, olha que parelha que vem aí, hein? Lote número 10 na confirmação, sempre lembrando o bom negócio, olha que oportunidade boa. Lote 10, o lote 10, o lote 10, pode colocar na tela o lote 10, olha que parelha espetacular. Dois touros bastante pesados, né? Mais de 600 quilos de peso vivo, com 37 centímetros de circunferência escrotal, ambos top 2% da avaliação da Embrapa Geneplus, muito bem pigmentados, uma carcaça muito bem recoberta de musculatura, tanto no dorso lombo quanto na sua garupa e posterior. São machos nascidos em agosto e novembro de 2014, fechando 3 anos agora no segundo semestre, prontinhos para trabalhar, com excelente aparelho reprodutor, bem aprumados e de ótima estrutura óssea. Tá certo, esse é o lote 10 na confirmação. Para você que está assistindo, você que está acompanhando, prepara agora o lote número 13 no vídeo. Senhores, lembrando sim, a boa oportunidade para que o amigo realmente possa fazer um bom negócio. Lote 13 na tela. Tá aí. É um aparelho que faz 3 anos agora em outubro de 2014, sendo um filho do Brutus da Mundo Novo, touro já desaparecido, genética reconhecida e bastante procurada. Ambos com peso médio 530 quilos e 35 centímetros de circunferência escrotal. Um top 8% e outro top 1% na avaliação da Embrapa Geneplus. São dois garrotes bastante semelhantes, bastante próximos, né, tanto no seu desenvolvimento, tanto na sua carcaça, e com aprumos corretos e aparelho reprodutor irrepreensível. Tá certo, esse é o lote número 13. Agora prepara, por gentileza, o lote 22 na tela. Lote 22 na tela. Pode preparar, por gentileza, o lote 22 no vídeo. Olha que oportunidade boa também para que o amigo realmente... Olha que parelha aí, ó. O lote 22. São dois touros fechando agora 3 anos de idade
em setembro e outubro de 2017. 715 quilos de peso médio, com 34 centímetros de circunferência escrotal. Linhagem Maná fechado, tanto na linha alta quanto na linha baixa. Sendo um top 1% na Embrapa Geneplus e outro top 10% na Embrapa Geneplus. Classificação Elite para ambos. Perfeito. E olha, o lote 23 agora rapidinho, né? Daqui a pouco a dona Rafaela Fávaro da sequência, direto lá de São Paulo com a programação do Canal do Boi. Lote número 23. O lote 23 são 2 filhos do Brutus da Mundo Novo, touro desaparecido com ótima produção e uma genética realmente reconhecida pelo mercado. São touros de novembro de 2014, pesando 600 kg de peso vivo, em média, com 35 centímetros de circunferência escrotal. Um top 2% e outro top 9% na avaliação da Embrapa Geneplus, com destaque para as suas DEPs de recria, peso ao sobreano e ganho de peso a desmama. Tá certo, olha, nós vamos terminando a nossa participação, viu, Rafaela, hoje, porque a partir de amanhã nós estaremos lá no Centro de TV do SBA, terminando a nossa participação, terminando o direto da fonte aqui da Fazenda Elge, no município de Dois Irmãos do Buriti. Eu volto com você em um dos estúdios, evidente, aí em São Paulo, dando sequência ao programa. Com você, Rafaela. Muito obrigada, Catatal, pelas suas informações. Você acompanha mais detalhes do Direto da Fonte ao longo da nossa programação. O Mercado do Campo fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Agora você acompanha o Pecuária BR.